Fala pessoal, hoje vou explicar de forma muito didática para vocês qual a importância da frequência, a gente conseguir entender o porquê que a gente tem que ter um tempo on, um tempo off quando a gente trabalha com eletroestimulação muscular de corpo inteiro, porque eu tenho visto alguns probleminhas acontecendo aí Brasil afora, recebi alguns vídeos de pessoas que se machucaram ou tiveram a produção excessiva de enzimas, e a importância da gente saber isso, porque se respingar em um lugar que um profissional fez um trabalho ruim, isso vai respingar na gente também. Você que está me assistindo, que faz um trabalho correto, isso pode respingar em você, porque quando a gente pensa na eletroestimulação muscular de corpo inteiro, é algo recente, é algo realmente novo, inovador, recente, não só aqui no Brasil, mas no mundo. Mas quando a gente fala de RMS, tratamento, seja reabilitação ou um trabalho também feito com atletas, a gente tem na literatura quase 300 anos atrás já se fazia o trabalho com a AMS, tá? Então realmente não é algo novo, mas se tratando da roupa, é sim uma metodologia nova. E o probleminha que aparecer, pode ser prejudicial para todos nós, tá? E queimar o filme, literalmente falando, da nossa metodologia, tá? Então vou explicar para vocês o porquê da importância desse tempo off quando se trabalha a partir dos 45 Hz. Vou mostrar para vocês aqui como é que acontece um impulso neural, tá? Então vocês vão conseguir entender na fisiologia o porquê da importância desse tempo off, quanto tempo dura em milissegundos um impulso nervoso, né? Então, assim, vou falar primeiro sem falar de eletroestimulação muscular de corpo inteiro. Vou falar de uma contração muscular de forma natural e fisiológica. Vamos imaginar aqui que a gente tem o nosso sistema nervoso central, tá? O impulso neural, para que haja uma contração muscular, ele começa lá no nosso córtex motor primário, que percorre por sua medula e através das suas raízes nervosas, seja membro superior, inferior, a gente tem um impulso neural, nervoso. Então, para a gente levantar uma sobrecarga, por exemplo, a gente precisa de uma corrente elétrica que vem de forma natural, fisiológica, lá do nosso córtex motor primário, tá? Então, isso aqui, a gente precisa de uma frequência também. Vocês sabiam disso? Então, quando a gente pega uma sobrecarga, vamos imaginar um peso de 1 kg, a gente precisa de X, impulso neural, para que a gente levante uma sobrecarga de 1 kg. Se a gente aumenta esse peso, se a gente precisa pegar 10 kg, a gente precisa de um pouco mais de impulso neural para que a gente possa levantar aquela sobrecarga, tá? Isso a gente acaba fazendo o seguinte, vou desenhar aqui para vocês uma célula nervosa, um neurônio, um neurônio motor. A gente tem aqui o nosso núcleo desse neurônio, a gente tem aqui o axônio e seus dendritos. Qual a função do nosso neurônio motor? Receber e transmitir impulso nervoso, ou seja, essa célula nervosa ela passa o seu impulso nervoso para uma outra célula nervosa e por aí vai, até chegar na nossa placa motora, que está acoplada lá no nosso músculo esquelético, para gerar contração muscular. Mas antes de gerar contração muscular, muita coisa acontece, e é isso que a gente vai ver aqui agora. E cada célula nervosa dessa, ela pode ter uma diferenciação. O que é isso? As fibras tipo 1, fibras oxidativas, ela tem um tipo de neurônio. A fibra tipo 2, ela tem uma morfologia diferente desse neurônio. Tá? As fibras tipo 2, as células nervosas que estão acopladas lá na placa motora da fibra tipo 2, ela necessita ter um pouco de axônio um pouco mais espesso, por conta das suas características, são fibras de força, de potência, então ela precisa receber uma corrente elétrica maior. Então, como eu estava falando, se a gente precisa levantar uma sobrecarga de 1 kg, a corrente elétrica que vem do nosso sistema nervoso central, ela é menor do que se você precisasse levantar 10 kg, tá? Então, quando a gente está levantando determinada sobrecarga, seja qual carga for, 1 kg, 10 kg, 20, 30 kg, a gente segue o princípio chamado princípio Lei de Henneman, tá? Lei de Henneman significa que o nosso sistema nervoso central, ele manda um comando elétrico para que haja contração muscular, tá? Só que ele manda uma corrente elétrica menorzinha. Só que quando ele entende que você precisa fazer força e que várias reações químicas acontecem para que você gere contração muscular e levante uma sobrecarga mais alta, ele vai aumentando essa intensidade de corrente. A gente está falando de forma natural para que você levante aquela determinada sobrecarga. Isso é lei de Henneman. Na eletroestimulação muscular de corpo inteiro, a gente não segue esse princípio, porque a gente não depende do nosso córtex motor primário.
a gente tem um dispositivo, nossos equipamentos ele evoluiu muito. Se a gente fala de 5 anos atrás, a gente tinha uma tecnologia, 5 anos se passaram, a gente tem uma tecnologia completamente diferente, a gente tem um dispositivo que dali ele manda o comando para todos os eletrodos e dali a gente ajusta não só a miliamperagem, mas tempo de contração, frequência, largura de pulso. Isso tudo é importante a gente entender e saber. Então, quando a nossa célula nervosa, isso aqui que eu mostrei, quando a nossa célula nervosa está em estado de repouso, ou seja, quando ela está paradinha ali, quietinha. Então agora eu vou começar a falar da eletroestimulação muscular, mas que isso também acontece de forma natural e fisiológica. Quando a nossa célula está em estado de repouso, ela está com seu meio externo mais positivo em sódio, né? Ela está mais positiva em sódio quando ela está em repouso. E o meio interno dela está mais positivo de potássio. Então, quando a célula está em repouso, o seu meio interno está mais positivo em potássio, tá? E o meio externo mais positivo em sódio. Isso aqui, quando está em repouso, ela está mais ou menos em torno de mais ou menos 45 milivolts. Menos 45 milivolts, aproximadamente, tá? Não é tão exato, mas é aproximadamente. Quando a gente tem uma corrente elétrica que chega até esse neurônio motor, seja naturalmente ou com a corrente da eletroestimulação muscular, de corpo inteiro, que é o que a gente trabalha, essas células nervosas, elas precisam fazer a despolarização, né? Então, os canais de sódio e potássio eles se abrem. Então, há uma troca. O sódio ele entra na célula e o potássio ele sai da célula. Então, o meio interno dessa célula, vou desenhar uma outra aqui, ó. Nesse momento que há uma despolarização, o meio interno dela ele fica mais positivo em sódio e o meio externo ele fica mais positivo em potássio. Tá? Aqui eu tive uma despolarização. A partir desse momento a corrente elétrica está passando por esse neurônio motor, essa célula nervosa. Tá? Ela atinge seu pico, o seu máximo, mais ou menos a mais 70 milivolts, de 50 a 70 milivolts mais ou menos. Então, quando a célula nervosa está em estado de repouso, ela está a 45 negativo em corrente elétrica, tá? Em corrente elétrica mesmo. E quando a gente faz essa despolarização, o meio interno dela passa a ter 70 milivolts positivo. Então aqui a gente está permitindo que essa célula nervosa passe corrente elétrica e chegue na placa motora para gerar para gerar contração muscular, tá? Quando a gente não dá o tempo off, tá? Quando a gente está fazendo força, isso eu falei até no vídeo que eu falei sobre treinamento de força, quando a gente não dá o tempo off, a gente não permite que esse sódio aqui ele saia de dentro da célula e o potássio entre e essa célula volte ao seu estado de repouso. A gente não permite que isso aconteça. Uma célula nervosa, quando ela faz uma despolarização, ela tem um tempo de 1 milissegundos. 1 milissegundo, ou seja, tem que ser muito rápido. A gente dá um tempo on mais ou menos de 15 segundos. Olha isso, é bastante coisa, né? Mas o que acontece? A gente não tem só uma célula nervosa, a gente tem milhões de células nervosas. Então, as células nervosas, elas vão meio que alternando ali qual é que vai trabalhar, passar corrente elétrica para continuar gerando contração muscular. Mas se você passa desses 15 segundos, 20 segundos, você sai do seu metabolismo energético anaeróbio alático e você fadiga muito esse neurônio e você pode danificar esse neurônio, além da produção excessiva de enzima, toda a questão metabólica que acontece também, né? Agora eu estou tratando só dessa fase, estou tratando só dessa importância neural que acontece quando a gente não dá o tempo off. Então, quando a gente não dá o tempo off, a gente não permite que essa célula nervosa ela volte ao seu estado de repouso, ou seja, fica positivo em sódio, meio interno e meio externo positivo em potássio, e ela não volta ao seu estado normal se você não permitir que tenha um tempo off para que ela se regenere de novo e volte no seu estado de repouso, tá? Então, quando isso acontece, você pode gerar uma lesão muito séria, não só na parte muscular,
morfologicamente falando, na parte muscular, que é o mais externo, que é o que o aluno sente dor ali, né? Se ele tocar, apertar, mas de forma mais interna, mais profunda, a gente pode sim ter uma lesão nervosa. Então daí a importância de ter o tempo off, quando se trabalha acima dos 45 Hz. Eu vejo pessoas trabalhando com 50, 70 Hz sem tempo off. Isso é muito básico saber. Talvez você esteja assistindo esse vídeo, deve estar achando isso ridículo, mas isso está acontecendo muito Brasil afora. Isso é muito perigoso. Tá bom? Espero que essa aula tenha sido didática para vocês. É um assunto meio profundo, muito fisiológico, mas eu acho que didaticamente deu para a gente entender agora. Até a próxima!